Este bloco nós iremos tratar de temas muito interessantes que em muito auxiliam aí em algumas questões, em alguns incidentes, em algumas problemáticas no trâmite do processo penal como um todo. Então, nós observamos que os temas correlatos e previstos no CPP, que dizem respeito a essas problemáticas, que exigem em contrapartida soluções devidas, estão elencadas aí no slide. Primeira delas, questões prejudiciais. Depois nós iremos tratar exceções envolvendo incompatibilidades, impedimentos e suspeição. Posteriormente, restituição das coisas apreendidas, medidas assecuratórias, incidente de falsidade e incidente de insanidade mental do acusado. Então, esse bloco será dividido em vários tópicos, tendo-se em vista a dinâmica, ao mesmo tempo a necessidade de um melhor desenvolvimento aí de cada uma delas, para facilitar a análise, a discussão, a compreensão efetivamente. Mas é interessante observarmos exatamente que cada uma dessas matérias, elas dificultam, impedem ou suspendem o curso processual. Então, todas têm diretamente alguma relação com o trâmite do processo que incute a necessidade realmente de um posicionamento, de uma solução. E aí a norma processual traz alguns mecanismos que buscam dirimir essas questões. É em cima disso que nós iremos tratar. A primeira delas, que será tratado num bloco separado, envolve questões prejudiciais. Pois bem, essa matéria está prevista nos artigos 92 a 94. Não tem nada a ver com a imagem que está na tela, evidentemente. No entanto, são situações que, se não superadas, implicam em problemas no trâmite processual. Em alguns casos, nós vamos observar que envolve também a impossibilidade de responsabilização penal, por assunção de algum mecanismo extraprocessual penal, e são temas bem interessantes. Conceito de questões prejudiciais. Toda questão jurídica, penal ou extrapenal, cuja solução influirá sobre a existência e inexistência do crime e que pode, ou deve, conforme o caso, ser decidida antes da principal, chamada prejudicada. Então, a questão o fundamento principal que nós observamos é matéria penal e matéria extrapenal, que de algum modo influencia exatamente no trâmite processual, voltado ou para a existência ou inexistência realmente da prática da infração penal, e aí sim tem uma influência muito significativa aí no processo penal. Então, a questão prejudicial exatamente é esse contexto. E aí nós iremos estar desenvolvendo mais e reforçando esse conceito que já foi lido. Os requisitos da incidência das questões prejudiciais são autonomia, ou seja, a questão prejudicial é autônoma, ela deve ser decidida em separado, evidentemente, ela deve ter um trâmite a parte da questão principal, que é exatamente o quê? Da matéria, desculpa, questão principal não, da matéria principal, que envolve exatamente o processo em que tramita a apuração e eventual, conforme o caso, responsabilização ou não, em razão da prática de uma infração penal. O outro requisito deve afetar a qualificação jurídico-penal do fato, sob pena de não ser questão prejudicial. Então, necessariamente, existe o vínculo que une a subsunção, a tipificação do fato à norma penal incriminadora com a questão prejudicial. A outra situação, exatamente, que é o requisito dela, ser necessário. Então, se não for necessário, se for facultativo, por exemplo, não há que se falar em questão prejudicial. Exatamente, é um fator aí que contribui para a sua assimilação e sua relevância no âmbito do processo penal. Deve ser séria e fundada, ou seja, para que haja esse vínculo que eu mencionei agora há pouco,
do fato, a norma penal incriminadora e a existência de alguma situação que influencia na categorização criminal do fato perpetrado, necessário se faz exatamente que é a configuração de não ser qualquer matéria, não ser qualquer assunto, não ser qualquer tema, não ser qualquer situação que justificaria essa influência que tem a questão prejudicial com o julgamento propriamente dito em matéria penal. Então, por isso que é séria e fundada. Estado civil das pessoas. Grande parte das situações que envolvem questões prejudiciais envolve o estado civil das pessoas. Nós iremos analisar questões relacionadas a casamento, a idade, efetivamente, que são exemplos de situações que o estado civil das pessoas influencia necessariamente na configuração criminal de acordo com algumas infrações penais. Se não, a maior parte delas, né, no caso da menoridade. A questão prejudicial é antecedente lógico que pode influir na seara penal. Então, é um requisito essencial também, que exige a percepção da questão prejudicial ter de ser necessariamente, salvo exceções, evidentemente, ela tem que ser decidida exatamente pelo fato de ter a possibilidade. Aí eu devo destacar exatamente a palavra pode, porque ela tem uma aptidão muito significativa de influenciar aí na questão, na matéria principal, que envolve aí o trâmite do processo penal como um todo. Então, é uma situação que não pode ser negligenciada para o aplicador da norma penal. Ou, desculpa, do aplicador da norma processual. Exatamente por essa percepção, esse grau de influência, esse grau de correlação da questão prejudicial com o tema que está sendo discutido, analisado, e vai ser só pesado no juiz no momento aí da sentença, efetivamente da sentença. Então, são situações essas que deverão ser pontuadas. E aí os requisitos, eles demonstram de forma contundente a essencialidade da discussão prévia desta matéria, ou destas matérias que podem ser levantadas em nível de questões prejudiciais. Então, em cima dessa perspectiva que nós iremos estar trabalhando aí o desenvolvimento desse tópico. Pois bem, legitimado. Nós observamos que na figura de legitimado são aqueles que de algum modo têm interesse efetivamente. Então, qualquer interessado, seja o Ministério Público, réu, assistente, etc. Todo e qualquer legitimado que tenha interesse na causa efetivamente pode provocar um pronunciamento a respeito de alguma matéria envolvendo questão prejudicial. No caso de indeferimento do requerimento da instauração do procedimento de questão prejudicial, ou pode ser cabível habeas corpus, mandado de segurança ou correção parcial. Qual que é a forma da questão prejudicial? Nós temos aí a pedido, ou seja, qualquer interessado que tenha, que busque a necessidade de pronunciamento jurisdicional acerca de uma determinada matéria que envolva questão prejudicial, ele formaliza ali uma petição, apontando os fatos e fundamentos e o pedido, evidentemente, que justificam aí o pronunciamento jurisdicional, deferindo ou indeferindo. No entanto, é uma matéria tão relevante, de ordem pública, que não só pode, como deve ser apreciado pelo Poder Judiciário. Se não for provocado, ele deve se manifestar de ofício, ou seja, pode ser instaurado a questão prejudicial de ofício. No entanto, não sendo membro do Ministério Público aquele que provoca a instauração aí da questão prejudicial, ele necessariamente tem que se manifestar. Então, obrigatoriamente, o Ministério Público atua, nesse caso, aí, com custos legis, ou fiscal da lei.
Mas existe alguma particularidade também em relação ao Ministério Público. Ele pode o quê? Acionar civilmente ou acompanhar eventual decídia. Então, existe a situação que nós iremos discutir. Algumas matérias envolvendo questões prejudiciais devem ser necessariamente tratadas na seara civil, no juízo civil. E aí o Ministério Público, conforme o caso, ele pode ser o proponente. Ele pode acionar, ele pode peticionar, entrar com ação, se por caso, ele entrar com a medida civil. Aí, nesse caso, não é uma questão prejudicial necessariamente, é o objeto principal de uma demanda civil no juízo separado. O Ministério Público tem essa possibilidade. E, ao mesmo tempo, quando aquele que deve fazê-lo não o faz, o Ministério Público pode chamar para si a responsabilidade de acordo com a lei e aí entrar com as medidas do juízo civil tendentes ao esclarecimento daquela questão prejudicial que tem influência no processo penal. Um outro tópico que é uma peculiaridade da questão prejudicial é que não podem se aplicar no âmbito do inquérito policial. Essa é uma questão, é uma afirmação peremptória, não há que se discutir. Então, no âmbito do inquérito policial, a questão prejudicial não deve ser apreciada, até porque não se instala o contraditório, ampla defesa, não é processo efetivamente. Então, só no âmbito após a denúncia recebida, no trâmite processual, é que pode-se discutir a possibilidade da instauração aí de uma questão prejudicial. Natureza jurídica da questão prejudicial, elas condicionam a ação penal por sua vinculação com a própria existência do crime. Então, nós observamos a necessidade, aí reforça mais ainda, do vínculo entre a questão prejudicial e a solução da questão prejudicial para a constatação ou não da prática da infração penal e para a resolução em definitivo do processo penal, que é com sentença do juiz, condenando, absolvendo, extinguindo a punibilidade, conforme o caso. Então, são essas algumas das soluções aí que nós encontramos. É importante destacar também, no âmbito do processo penal, a diferença entre questões prejudiciais e questões preliminares. Pois bem, certas questões que devem ser decididas antes da decisão definitiva principal, sem ser prejudicial, e por se caracterizarem como fato eminentemente processual, que impede o juiz penal de apreciar a matéria principal. São as denominadas questões preliminares ou prévias, ou seja, então são situações que devem ser analisadas previamente e não são questões prejudiciais. Então, uma coisa, outra coisa, de acordo com esse contexto. Mas eu irei explicar agora no próximo bloco as diferenças, efetivamente, que facilita aí a compreensão e o alcance das questões preliminares em relação às questões prejudiciais. Pois bem, em relação às diferenças, nós observamos que as questões prejudiciais são sempre de direito material. Então, por exemplo, matérias processuais, não há que se falar em questão prejudicial, como é o caso das preliminares. Então, as preliminares tratam necessariamente de questões processuais e as prejudiciais são de direito material, exatamente pelo fato de vincular a existência dela ou não exatamente a legitimidade da busca da responsabilização penal ou não, conforme o caso. E questões processuais está ligado exatamente ao rito, ao processo, aos trâmites, aos incidentes, às questões que ocorrem dentro do processo que de algum modo influenciam aí na decisão, influenciam ou podem influenciar na decisão do juiz, mas não é direito material. Nas questões prejudiciais, nós observamos que o mérito principal é a existência ou não do crime. Então, são situações que afetam diretamente o direito material relacionado à configuração delitiva. Nas questões preliminares ou prévias, dizem respeito à validade e regularidade do processo. No caso, juiz competente, impedimento, suspeição também, incompatibilidade, conforme alguns entendimentos, nós iremos estudar mais à frente, a capacidade e legitimidade das partes, litispendência, coisas julgadas, são pontos que nós já tratamos, alguns nós iremos repetir novamente. Então, condições da ação penal, pressupostos processuais, são situações que devem imprimir uma resolução e configuram necessariamente questões preliminares que podem impedir ou não uma análise em definitivo pelo Poder Judiciário no trâmite do processo penal. A grande diferença que nós observamos é exatamente o quê? Uma envolve direito material e a outra direito processual, efetivamente. Essa é a questão.
Questões prejudiciais, nós observamos também a sua autonomia, ela pode existir sem a questão principal, tanto é que pode ensejar uma ação civil, ou seja, uma ação fora do juízo criminal. Nas questões preliminares, no entanto, nós observamos que a decisão é eminentemente do órgão do Poder Judiciário no trâmite do processo penal. As questões preliminares também, nós observamos que o momento adequado para a sua arguição é a resposta prévia, ou primeira oportunidade que tem de se manifestar no processo. Então, nós observamos que a partir do momento que instaura a ação penal, por exemplo, a propositura da ação penal, a defesa tem aquele primeiro momento para poder se manifestar a respeito da existência de condições que prejudicam o andamento da ação penal, ou ausência de pressupostos processuais, quaisquer deles. Então, é a primeira oportunidade sob pena de preclusão. Não está escrito aqui, mas é exatamente essa questão. Essa matéria pode ficar superada nas questões preliminares, o que não ocorre com as questões prejudiciais. Enfim, uma coisa é uma coisa, outra coisa, de acordo com o jargão popular. Efeito das questões prejudiciais, que é o que interessa nesse momento. Em razão da relevância da matéria propalada na questão prejudicial requerida ou reconhecida de ofício, o juiz pode declarar a suspensão do processo penal, que pode ser. Então, nós observamos a necessidade ou não, conforme o caso, exatamente da suspensão do processo, tamanha a relevância da questão prejudicial arguída ou reconhecida de ofício, que exigiria aí a instauração de um procedimento em apartado. Exatamente, existem duas situações de suspensão. A primeira é considerada como obrigatória, necessária ou essencial, e a segunda é considerada como facultativa. Então, são situações aí, dependendo do grau de influência, o grau de vínculo com a matéria principal tratada no processo penal. E aí, como eu venho fazendo, nós mostramos notícias relacionadas a temas assim. Então, o Supremo Tribunal Federal a ponto de legalizar a bigamia. Então, essa notícia aí é agora recente, de setembro de certo modo recente, de setembro de 2019, falando sobre o crime de bigamia. Então, nós observamos uma situação, e por que bigamia? Nós vamos observar que bigamia tem a ver realmente com a questão prejudicial, e nós vamos falar sobre isso. Então, 2 casamentos, como é que comprova o casamento? Então, e a legitimidade disso? Existe ou não 2 certidões de casamento? Então, são questões prejudiciais aí que essa matéria mostra, implicitamente. Pois bem, a primeira hipótese de suspensão é a suspensão obrigatória ou essencial ou necessária do processo penal em razão da questão prejudicial. Então, nós observamos que é necessário, o juiz ali, reconhecendo como tal, remete as partes ao juízo cível para a solução. Então, tem que se buscar uma demanda cível em razão disso. Enquanto não solucionado, o processo ficará suspenso. Delimita prazo para prorrogação. E, nesse caso, independente da suspensão do processo, que exige um trâmite no juízo cível, nós observamos que, conforme o andamento processual, conforme a necessidade, urgência e prudência judicial, pode ser realizadas provas, vamos dizer, a antecipação da realização das provas, evidentemente, para garantir. E nós iremos tratar desse tema de antecipação de provas, como, por exemplo, as testemunhas idosas, as doentes, as pessoas, situações essas que exigem que aquele mecanismo probatório seja realizado de pronto. Então, tem que ser necessariamente analisado a necessidade de antecipação disso, embora o processo possa ficar suspenso. Superior Tribunal de Justiça, no RHC 11.3294 de Minas, do ano de 2019, menciona exatamente o seguinte: nessa linha de intelecção, tem-se que, apesar de a constituição definitiva do crédito tributário revelar a adequada tipicidade do crime tributário, a procedência da ação anulatória, ainda que pendente de recurso, bem como a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151 do CTN, demonstra a plausibilidade da questão prejudicial de competência do juízo cível, verificada dúvida razoável sobre a própria materialidade do delito. É prudente suspender o trâmite no juízo penal para aguardar a solução no juízo cível.
nos termos do artigo 93 do CPP. Não se pode descurar, por fim, que a suspensão das investigações ou mesmo do processo, em virtude de questão prejudicial, é causa impeditiva da prescrição, nos termos do artigo 116, inciso 1º do Código Penal, motivo pelo qual fica igualmente suspenso o curso do prazo prescricional. Então, nós observamos aí uma correlação da questão prejudicial com a suspensão do processo e a questão prejudicial também com a prescrição, suspendendo o processo, suspendendo também o curso do prazo prescricional. No entanto, é interessante também destacar exatamente esse caso concreto, julgado aí pelo STJ, demonstrando o vínculo, um vínculo indissolúvel, um vínculo imediato da questão envolvendo a confirmação ou não do crédito tributário em relação à matéria penal, razão pela qual a deliberação aí do Superior Tribunal de Justiça entende como prudente a suspensão. Essa é um exemplo. Sob pena de nulidade, sob pena de gravames processuais incontornáveis. Pois bem, nós temos também a suspensão facultativa do processo penal. Aí um julgado do Superior Tribunal de Justiça também, que é o embargo de declaração no agravo regimental do recurso em habeas corpus 10.4044, São Paulo, de 2019. Sendo possível a realização de exame de corpo de delito direto, a modalidade indireta é, sim, apta a demonstrar a materialidade do crime. A complementação do referido exame pode, por laudo particular, a ser realizado na esfera civil, não afasta a natureza facultativa da suspensão do processo. Então, é uma situação que justifica aí a suspensão facultativa do processo penal. Outro julgado, que é de 2016, dita o seguinte: a suspensão do processo penal em razão de questão prejudicial é facultativa e depende da prudente discricionariedade do juízo. Pois bem, nessa notícia nós observamos que o Tribunal de Justiça de São Paulo mantém sentença de absolvição em danificação de propriedade. Essa matéria envolve exatamente propriedade. Então, é proprietário ou não é proprietário? Então, é matéria que envolve a configuração ou não da prática da infração penal. É elemento, é configuração típica ser proprietário? E como é que se comprova a propriedade? Essa qualidade de proprietário, efetivamente. Então, são situações aí que envolvem questão prejudicial, exatamente por tratar de matéria civil, lá no Código Civil Brasileiro. É uma notícia aí de 2020. Outro julgado do STJ de 2018 disse o seguinte: a demanda civil proposta não diz respeito à definição prévia de um fato caracterizador do ilícito penal, porque se reporta apenas e tão somente à rediscussão judicial de pena aplicada no âmbito administrativo. No entendimento desta Corte Superior, a admissão de questão prejudicial externa como causa de suspensão do processo penal somente tem cabimento quando repercute na própria tipificação do delito, a teor do artigo 93 do CPP. Outro julgado de 2016 diz o seguinte: a suspensão da ação penal, na hipótese em que a existência da infração dependa de decisão do juízo civil, com fundamento no artigo 93, é questão prejudicial facultativa, cabendo ao juiz criminal decidir. Então, nós observamos aí que, dependendo da situação, grave ou menos grave, o juiz decide sob pena de, na perspectiva exatamente de quê? De evitar, quando suspende obrigatoriamente, ou mesmo facultativamente, o processo penal, evitar aí máculas que possam ser incontornáveis, como eu afirmei. Então, nós observamos que, para decretar a suspensão facultativa do processo penal, o juiz deve, nesse particular, marcar prazo razoável para a suspensão e uma prorrogação, se a demora no cívil não seja da parte. Depois, findo, retoma o processo em julgamento. Então, estabelece um prazo, mesmo não havendo julgamento no cívil, ele tem que decidir necessariamente na suspensão facultativa. Possibilidade de decisões contraditórias, nesse caso, entre o juiz civil e o criminal, cabendo à parte impugnar e até pleitear a indenização. Então, nós observamos situações, já houveram julgamentos, em que questões prejudiciais que exigiam aí a manifestação do juízo civil, ela implicou em julgamento do juiz penal. E aí, com condenação, efetivamente, possibilita, além da revisão
revisão da decisão propriamente dita, nós observamos a possibilidade de indenização por danos materiais, danos morais, exatamente porque, muito embora tenha essa possibilidade do juiz penal decidir matéria civil, há uma possibilidade flagrante dessa contradição, até porque o juízo civil é o juízo competente da matéria civil. Então, nessa situação, existe esse complicador, que busca se evitar com a suspensão do processo. Líder de grupo de invasores, casal é preso suspeito de tentar ocupar fazenda e provocar fogo na propriedade, em Cachoeira Alta. Então, essa outra notícia envolvendo propriedade, que é matéria civil, notícia de 2020 também, que tem a ver aí com questões prejudiciais. Prescrição da pretensão estatal. No primeiro julgado que nós lemos, falando lá do Código Tributário Nacional, do Superior Tribunal de Justiça, eu já falava da prescrição, da vinculação da suspensão do processo com prescrição, mas eu criei um tópico específico para reforçar esse tema. A suspensão do processo é causa impeditiva da prescrição. É conditio sine qua non, como se diz. O artigo 116, inciso 1º, fala o seguinte do CP. Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não ocorre, enquanto não resolvida, em outro processo, questão de que depende o reconhecimento da existência do crime. Em miúdos, nós observamos que isso significa questão prejudicial. Então, aqui é até um conceito de questão prejudicial, exatamente por quê? Porque é uma questão que depende para o reconhecimento ou não da existência da prática da infração penal. Então, esse vínculo exige, conforme o caso, a suspensão do processo, e em havendo a suspensão do processo, necessariamente há a suspensão do curso do prazo prescricional. Pois bem, nesse bloco nós entraremos nesse outro bloco em outro vídeo.